vezes a gente vai lidar com a questão da pregação expositiva, essa palavra que alimenta a gente, e eu decidi usar esse espaço para falar sobre as pesquisas que eu realizei aí nos últimos anos sobre a pregação expositiva num contexto mais específico, que é o do adventismo. Para isso a gente vai avaliar algumas questões, né? A gente vai pensar sobre por que a pregação expositiva é importante, a gente vai pensar sobretudo o que ela é, a definição da pregação expositiva, que dificuldades a gente encontra, bem como as vantagens que ela tem, e se a gente realmente precisa dela para a vida da igreja. Até agora a gente pôde pensar um pouco que pregação é uma reflexão extraída da Bíblia. E agora a gente vai dar um salto para pensar em um tipo de pregação que melhor representa esse requisito que a gente tem a partir das Escrituras. Como é que surgiu a ideia da minha pesquisa para falar de pregação expositiva no adventismo? É que quando a gente fala de pregação expositiva, normalmente a perspectiva, a percepção que as pessoas têm tido é de que ela é uma invenção dos calvinistas. Então vocês têm a consciência cristã aqui perto de vocês e, até onde o pessoal já me contou, durante algum tempo no passado a consciência cristã foi um evento que bateu muito nos adventistas. Então, ideias que surgem de um meio reformado, muitas vezes a gente já vai olhar com um preconceito, com resistência, com afastamento, porque são de pessoas que, por vezes, não têm muito apreço a nós. E foi nesse contexto de resistências à pregação expositiva que eu percebi a necessidade de saber e de entender o que teólogos adventistas diziam sobre a pregação expositiva. Porque, normalmente, quando a gente faz uma defesa de pregação expositiva, você tem uma dependência de outros autores, de autores de outras denominações, muitos deles de linha calvinista ou de linha reformada. A minha surpresa, depois de ler lá os mais de 1000 artigos que eu li, esses artigos estão indexados nas plataformas da igreja, né? Você tem lá no site da Associação Geral, um arquivo impressionante, extremamente bem montado sobre o que vocês imaginarem de revistas e periódicos da igreja. Eu li esse material. E a gente também tem o site da revista Ministério, a versão original em inglês, que também é um depositório de material muito grande. Quando você usa as palavras certas, você consegue entender o que teólogos adventistas que publicam nessas revistas denominacionais dizem. Então, agora o que a gente vai pensar é em pregação expositiva, mas todas as referências e citações que vocês vão ver são de teólogos adventistas. Não tem nenhum teólogo reformado, não tem nenhum teólogo calvinista. Por quê? Essa resistência é muito comum. E essa resistência já não se justificaria por um fato objetivo, que é o seguinte: a pregação expositiva nos reformados aqui do Brasil é um fenômeno extremamente recente. Até a década de 80 você poderia encontrar pouquíssimos livros sobre esse tema. E a maior parte dos seminários evangélicos sequer recomendavam a pregação expositiva como o melhor método de pregação. Normalmente a pregação era textual ou temática. Mas, como a gente vinha comentando, a gente precisa pensar então, e o primeiro ponto que eu trago é se a pregação expositiva é realmente importante. E como eu comentei com vocês, eu fiz uma pesquisa bibliográfica e histórica. E o que a gente encontra nessa pesquisa? Minha gente, é muita referência, muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Essa daí é de 1932. Foi escrita pelo editor da Ministry, né, da revista Ministério, em inglês naquela época, 1932. E ele vai dizer: sem minimizar a propriedade ou o lugar dos sermões textuais ou temáticos, imploramos por um renascimento da ênfase no sermão expositivo, no qual uma porção substancial das Escrituras, que varia de um grupo de versículos a um capítulo ou mais, é analisada e exposta, e comparada de modo a trazer sua lição direta e obviamente pretendida. Há demasiadas, e ele critica as pregações naquele contexto dele, 1932, há demasiadas alegorias ou espiritualizações,
constituídas sobre alguma frase bíblica que parece apropriada e agradável para reforçar algum pensamento que está presente na mente do orador. Isso tem levado, com muita frequência, a um esforço, uma utilização injustificável da imaginação. Geralmente, envolve a violação dos princípios de exegese sólida e do esquecimento do contexto e das intenções da frase bíblica requisitada. Tal prática falha em cumprir a solene obrigação e privilégio da pregação. Pregação expositiva, a gente já consegue aprender aqui uma coisa. Não é novidade, nem é coisa de reformado. Mas mais do que isso, o que a gente consegue perceber é que ele já estabelece aqui algumas comparações. A pregação expositiva, ela não deve acabar com outros modelos de pregação. Então, quem defende que a gente deve ter pregação expositiva, não quer tornar a pregação expositiva a única maneira, a única forma de comunicação da palavra de Deus. A gente sugere que precisa haver novamente uma ênfase, que ela precisa ressurgir. Ela não pode ser algo que ninguém conhece, ou que a gente ouve raramente. Ela precisa estar mais próxima da nossa realidade. Na mesma revista Ministério, meses depois, ele escreveu o seguinte: embora seja, sem dúvida, o tipo de sermão mais difícil de preparar e apresentar, é um dos mais lucrativos, tanto para o pregador quanto para o público. No sermão expositivo, em vez de utilizar um único texto, é utilizada uma passagem das Escrituras de comprimento variado, vários versículos, ou um capítulo ou mais, e dela será tirado o assunto, o tema, as divisões e a maior parte do material do sermão. Tal sermão não é meramente uma série de observações sobre vários versículos da Bíblia, mas o orador, vendo a verdade distinta na passagem, usa apenas o necessário para se valer dessa verdade. Até aí a gente consegue entender algumas coisas e perceber a importância da pregação expositiva. Mas isso não para por aí. E a gente tem depois, na década de 40, um outro pregador, esse também editor da revista Ministério, mais uma vez lidando com a questão dos sermões expositivos. E ele vai dizer: a maioria dos pregadores e membros da igreja concorda comigo quando digo que é uma desgraça a maneira como alguns pastores e anciãos locais fazem um cesto de lixo e jogam tudo no púlpito da igreja. Muitas vezes, pilhas de material de promoção e campanha enchem as prateleiras da mesa sagrada. Essa é uma acusação grave, dura da gente ouvir. E a gente está falando de um obreiro que se preocupava na capacitação de pastores. O que isso mostra para mim também? Às vezes a gente tem uma determinada visão sobre as coisas, romantizada, que faz com que a gente queira cauterizar a nossa consciência para erros que estão ao nosso redor. Só que esse editor, a Ministry, é um braço, ela funciona dentro da Associação Geral. A gente tem um obreiro, na década de 40, falando: olha, muito do que a gente ouve por aí é lixo, muito do que a gente ouve tem qualidade ruim. E é por isso que a gente precisa fazer o quê? Voltar a pensar acerca da pregação bíblica. Só que esse autor, minha gente, ele permaneceu nessa função de editor da Ministry, e ele também cuidou durante um tempo do Centro White. E ele era reconhecido como um habilidoso defensor do adventismo. Nessa habilidade que ele desenvolvia, né, de defender as crenças adventistas, ele tinha muito contato com pessoas de outras denominações. E aí, atenção ao que a gente vai lidar agora com essa citação dele. Ele pregava muito frequentemente a pessoas de outras igrejas. E vocês estão numa cidade extremamente privilegiada do ponto de vista cristão protestante. Poucas cidades no país talvez tenham uma quantidade de gente que já é crente e que vem ao adventismo, por quê? Porque encontra crenças distintivas. Ele já crê em Cristo, ele já tem uma compreensão do Evangelho. Por vezes ele ganha uma nova visão da lei. Por vezes ele remodela a visão que ele tem a respeito do espírito de profecia. Mas vocês têm um monte de gente aqui que já é crente, e muitos deles abertos com o coração para obedecer
e seguir verdades bíblicas. Mas e se eu te disser que a pregação e a forma como a gente lida com ela na igreja pode ser um dos maiores impedimentos para que essas pessoas tenham uma experiência que é sempre muito difícil, muito disruptiva, de se tornarem adventistas do sétimo dia? 1969, o mesmo autor que a gente lidou, que falava a respeito da baixa qualidade dos nossos sermões, escreve esse relato aqui baseado numa experiência real que ele havia sofrido. E ele diz o seguinte: alguns dias atrás, numa tarde de sábado, minha esposa e eu visitamos por 3 horas a casa de um pregador batista do Sul. Ele e sua esposa passaram a crer na mensagem adventista, mas havia um obstáculo no caminho. É extremamente difícil para esse povo cristão, que dá prova de ter nascido de novo em Jesus Cristo, se acostumar com discursos promocionais e relatórios de missão em nossas igrejas adventistas do sétimo dia, quando são educados em sermões expositivos em suas próprias igrejas. Sinto-me decepcionado e desapontado. Sinto que não fui alimentado. Essa é a frase que o Dave, que era o pregador que ele havia visitado, ouve. Ele diz essa frase depois de falar: olha, eu amo os materiais de escola sabatina, eu gosto muito do que eu tenho observado, eu tenho aprendido mais a respeito do tempo do fim, mas o que eu ouço no púlpito não me alimenta. Resultado, ele e a esposa não passaram a ser adventistas. Por quê? O problema deles não era um problema teológico, o problema deles é que eles compreendiam que fora da igreja, mesmo tendo uma série de doutrinas erradas, eles tinham uma pregação que lidava com as questões reais sobre a vida deles. Então, por que é interessante a gente pensar isso? Minha gente, muitas vezes a gente está pegando, e quem está rejeitando pregação expositiva, e vocês talvez conheçam gente assim, eu pelo menos conheço, falando que isso é coisa de reformado, está fechando as portas de gente que está nessas igrejas e tem pregação de qualidade lá, apesar de não ter toda a verdade bíblica. O que a gente está fazendo é falando: olha, você quer vir para a igreja que prega a verdade? Se acostume com o baixo nível dos nossos sermões. Você vai fazer parte de uma igreja mundial que prega essa mensagem mundialmente. Agora, na tua igreja local, você tem que se acostumar com coisa ruim, com o que o editor da ministério que conta essa história para a gente chamou de lixo colocado no sermão. É forte, mas é o que a história da nossa igreja mostra. É a história sem fio. É o que a pesquisa bibliográfica promove. Está aí, não fui eu que escrevi. E foi escrito muito tempo antes dos meus pais sequer existirem. Essas 2 citações que nós lemos são final na década de 40 ou 50, final da década de 40 anterior, e essa final da década de 60. Se há um problema sendo detectado, outra questão que a gente aprende, não é um problema de hoje. Se a gente tem um problema com pregação na igreja, ele tem muito tempo, e ele parece ser tão mundial quanto é a nossa igreja. E ele desperta insatisfação e indignação de muito mais gente. Ou seja, você não está sozinho, se você estiver insatisfeito com isso. Saiba que você não está só. Só que essas realidades históricas, elas permanecem. E elas chegam aos nossos dias. Em 2019, lá no grupo do Reação Adventista, que é um grupo grande no Facebook, um rapaz, à época, vindo de um contexto parecido, de uma igreja batista, havia se tornado adventista. Esse já tinha tomado a decisão por ser adventista e já estava numa igreja adventista. Ele posta a seguinte mensagem: amigos, fiz parte de uma igreja que subscreve a Confissão de Fé Batista de 1689 desde a minha infância. E recentemente, depois de muito estudo e oração, abracei as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, sou um membro da ISD, mas algo ainda me deixa bastante incomodado: a pregação. Pois cresci ouvindo sermões expositivos e sequenciados dos livros da Bíblia. Ultimamente tenho ouvido sermões sem conteúdo, cheios
de sentimentalismo, repletos de piadas, com beijos para a mulher, noiva, etc. Na pregação, no último sábado, o pregador, ancião, mais parecia um animador de auditório, um palestrante motivacional, do que um pregador. E durante o sermão disse: onde está a minha esposa? Te amo, gata. Confesso que fiquei bem triste ao ver irmãos rindo daquele espetáculo. Nas igrejas locais de vocês é assim também? Essa é a realidade da maioria das igrejas locais, da igreja adventista? Aí a pergunta eu deixo para vocês. Até onde eu sei, o contexto da década de 40 está muito perto do contexto de 2019. Parece que o que foi vivido décadas atrás nos Estados Unidos parece muito comum com o que eu vejo na minha igreja no sábado. Esse rapaz saiu da igreja, só para vocês saberem. Eu não consigo condenar. Porque eu nasci na igreja, então já estou acostumado com um padrão baixo de muito tempo. Mas nem todo mundo tem a mesma paciência. E isso, e aí eu reitero o que eu acabei de dizer. É chato ser repetitivo, mas às vezes é necessário. Vocês estão numa cidade extremamente protestante. Um monte de gente que pode conhecer as verdades bíblicas, mas que talvez terão um púlpito mais saudável em suas igrejas. Vocês atrapalham a vida dessas pessoas por uma decisão a favor da mensagem adventista quando toleram pregação ruim. Vocês fecham as portas da igreja para essas pessoas. Não basta a gente ter uma igreja acolhedora no sentido de boa recepção, de conforto, que é algo muito importante. Se não tiver pregação de verdade, quem já é crente e quer se tornar adventista, não fica, ou fica sentindo muita falta de onde saiu, porque não é suprido minimamente no que se espera de uma igreja, que é a pregação da palavra de Deus. Então, agora, eu quero lidar mais especificamente com o que é essa pregação expositiva. Por quê? Muitas vezes a gente vê dificuldades das pessoas para entenderem o que é a pregação expositiva. No seguinte sentido, pregadores que dizem ser expositivos, e esses já são muito raros, muitas vezes acabam testemunhando mal acerca da pregação expositiva. Em que sentido? São excessivamente teóricos, têm uma perspectiva acadêmica muito maior, e aí isso às vezes é desagradável. Né? Às vezes a questão da forma de apresentar o conteúdo, de embalar, acaba sendo e testemunhando contra a pregação expositiva. Para isso a gente tem que definir claramente o que é a pregação expositiva. Para quê? Para a gente perceber que, ainda que ela seja difícil, vale a pena e é possível fazer. Para isso a gente precisa das definições. Pregação expositiva não é pregar como um acadêmico dá uma palestra na faculdade. A pregação expositiva é basicamente mais um teólogo adventista dizendo. E aí ele começa já de forma polêmica, né? A verdadeira pregação expositiva é a pregação bíblica. Se você inverter, a verdadeira pregação bíblica é a pregação expositiva. E aí ele vai dizer, ela seleciona uma passagem da Escritura que seja uma unidade de pensamento natural. O pregador, ele vai descobrir o que o autor está tentando dizer aos ouvintes originais. E a pregação expositiva faz com que a ideia principal da passagem seja a ideia principal do sermão. E as subideias da passagem, as subideias do sermão. Isso permite ao pregador combinar suas ideias no molde estabelecido pela passagem bíblica. Exige autoridade para pregar que venha da autoridade da palavra de Deus. Aplica a mensagem da passagem aos problemas atuais que habitam a vida da congregação. Vamos lá, então. No Adventismo, nós temos um hábito de interpretação de texto. E a depender do momento que vocês entraram na igreja, vocês aprenderam isso como sendo a forma correta de interpretar a Bíblia.
Esse método se chama texto-prova, ou, em termos mais acadêmicos, dicta probantia. O texto-prova é a ideia de que a gente deve ler a Bíblia isolando versos e pulando entre versos para descobrir uma verdade. Um texto bíblico que era muito utilizado para isso no passado, nos estudos, era Isaías 28:10, que provavelmente vocês têm de cor, que é a ideia de que existe preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente tinha a compreensão de que o que é preceito sobre preceito? É simples, né? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como é que a gente lê a Bíblia? Lê um pouco aqui, um pouco ali. Esse texto é a maior prova de que tirar o texto do contexto arrebenta com a interpretação. Porque o texto não está dizendo isso. O texto não está preocupado em falar sobre pregação. E quando a gente lê o texto dentro do capítulo 28 de Jeremias, especialmente utilizando diversas traduções para comparar o que o texto realmente quer dizer, a gente percebe que a ideia de preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, era um deboche dos inimigos de Isaías, dizendo que a pregação dele era um monte de baboseira. Alguns acadêmicos da área de Antigo Testamento vão chegar a dizer o seguinte: esse texto, na verdade, no original, ele não faz sentido, porque são várias palavras isoladas que soariam para a gente como uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É o blá blá blá. Qualquer tipo de expressão que a gente vai usando para denotar um vazio de conteúdo. O texto original dizia isso. Aí a gente pega e isola um verso que não tem nada a ver e usa para ensinar a interpretar a Bíblia através dele. Minha gente, o texto que a gente está usando para falar como interpreta a Bíblia não diz isso. E essa passagem já foi tirada do estudo bíblico desde 2015, para vocês não ficarem revoltados com a igreja. Então, nem está mais lá. Existem outros textos que podem expressar a verdade de que a gente deve usar vários textos da Bíblia, né? Jesus lia através da lei, ele discorria e passava pelos profetas. Ou seja, a gente deve sim considerar toda a palavra de Deus na interpretação. Essa parte está certa. A parte errada é achar que a Bíblia é uma colcha de retalho. E eu vou te convencer com um argumento muito simples que a pregação expositiva é melhor do que essa abordagem. Quando você, na sua casa, quer fazer ano bíblico, você não começa em Gênesis, capítulo 2, verso 2, e pula imediatamente para 2 Timóteo. Você lê o texto naturalmente, porque é como o texto foi escrito. A pregação expositiva é só utilizar o texto da forma como ele foi escrito. Você não lê assim em casa? Por que na hora de pregar você fica pulando igual macaco de um galho para outro? Não precisa. Agora a outra questão é, beleza, mas será que a gente precisa da pregação expositiva? E aí eu vou tentar mostrar para vocês que a pregação expositiva tem algumas contribuições a dar que, sim, eu poderia dizer que a gente precisa. Ela não é só uma opção. Ainda que ela não deva ser, lembra do que a gente viu no primeiro slide? Ainda que a gente não deva excluir os outros tipos de pregação, sim, a gente precisa da pregação expositiva. Pastor Bush, não é o presidente, em 1958, mais uma vez, citação antiga, realidade antiga, vai dizer, e ele estava aqui num contexto de reunião da associação ministerial, né? Os pastores todos reunidos num lugar e ele se levanta e fala o seguinte: nada foi dito aqui nessa manhã sobre a vantagem e a superioridade da pregação expositiva, mas acredito que nossa pregação como pastores se tornará mais poderosa. Nosso povo será mais alimentado espiritualmente e haverá mais adoração em nossos cultos se nossa pregação for expositiva. Acredito que nossos alunos na faculdade costumam ter uma impressão errada sobre a pregação, porque ouvem muitos oradores brilhantes e eloquentes. Não tenho tanta certeza de que eles ouçam muito bem a pregação expositiva da palavra, como deveria ser pregada nos cultos de manhã de sábado.
A segunda coisa que penso, que frequentemente notamos em nossas igrejas, é que nossos ministros, por causa de certos métodos evangelísticos, adotaram o método de apresentar assuntos doutrinários por meio de textos-prova. O pregador toma um texto e usa apenas os pensamentos mais óbvios e comuns que podem ser derivados dele. Isso ocorre porque muitas vezes nossa pregação é principalmente temática. Acredito que precisamos fazer mais pregações textuais e expositivas, e acredito que, ao fazer isso, existem algumas regras que, se seguidas, serão muito gratificantes. Na década de 1980, a Ministry passou quase 2 anos publicando textos sobre como preparar sermões expositivos. E o autor dessa série, que teve... a Ministry é uma revista mensal, então você coloca aí mais de 1 ano, significam mais de 12 textos sobre pregação expositiva. E ele vai dizer, num desses artigos que ele escreveu. No entanto, é mais fácil a pregação temática não ser bíblica do que a pregação expositiva. Alguém pode tornar um assunto, montar um esboço, embasá-lo com alguns textos e moldá-lo como quiser. O resultado pode ser pregação bíblica, mas em muitos casos não é. A pregação por tópicos, você pode pregar sua própria filosofia e usar a Bíblia simplesmente para apoiá-la. Na pregação expositiva é exatamente o oposto. Você não determina o esboço, nem o contexto, já que a Escritura toma essa decisão por você. Você está completamente sob o controle da palavra de Deus. A ideia é a seguinte, o que a gente precisa notar é, a pregação temática ela pode ser extremamente bíblica. E ela, muitas vezes, é até mais adequada. Vamos supor que você esteja lidando com uma igreja onde há problemas sobre a personalidade do Espírito Santo. Esse é um tema que de 30 em 30 anos ele volta, né? Vamos supor que você esteja lidando com uma igreja que tenha problemas com a ideia da divindade de Cristo. A palestra que vai ser dada, o tipo de sermão que vai ser dado, normalmente vai ser temático, porque você tem um problema, primeiro, e como resposta a esse problema, você precisa usar muitos textos da Bíblia. Só que eu quero mostrar para vocês um outro cenário. Quando a gente usa a Bíblia de maneira expositiva, o que a gente faz é ir aos poucos, dando informação para as pessoas, de modo que agora elas já não vão precisar tanto quanto na pregação temática da resolução de alguns problemas com textos específicos. Por quê? Porque você lidou com aquele texto, a pessoa já ouviu, ela entendeu a compreensão correta. Ela vai sendo nutrida e alimentada na palavra de Deus com constância. Por isso que a gente precisa aprender sobre a pregação expositiva e a superioridade dela, é que na realidade ela não é assim, não é apenas, ou melhor, ela não é o único meio correto, mas ela é o melhor por quê? Porque a gente vai aprendendo muito que aos pouquinhos, à medida que os sermões vão passando. Um outro ponto que sustenta essa ideia de que a pregação expositiva é boa e deve ter atenção é de um ex-presidente, né, ex-vice-presidente da igreja, que na década de 70, no ano de 1970, ele vai dizer: devemos restaurar a pregação expositiva ao seu devido lugar. Apresentamos Cristo aos homens verdadeira e plenamente só quando o apresentamos no contexto de toda a Escritura. Apresentar a Cristo no contexto de toda a Escritura é feito de forma mais eficiente quando a gente prega todo sábado o texto da Escritura e vai mostrando de forma natural o desenvolvimento das crenças. Mas ele traz algumas provocações também nesse artigo, onde ele fala sobre a importância de restabelecer o lugar da pregação expositiva, dizendo o seguinte: por que, então, nossos púlpitos não ressoam as proclamações bíblicas de Deus? Pode ser que o problema real seja a disciplina que a pregação expositiva envolve, em contraste com a pequena quantidade de tempo necessária para desenvolver tagarelice piedosa. O ministro que deseja pregar um sermão expositivo deve estar disposto a gastar o tempo necessário em seu estudo, utilizando todos os recursos possíveis para permitir que a luz do texto penetre. Não apenas o estudo, mas a oração é essencial antes e durante o preparo do sermão. E, além disso, essa difícil tarefa
de aplicar essas verdades atemporais às situações da vida cotidiana. Será que outros métodos e outros meios são mais atraentes para o pregador, porque são menos exigentes? Agora a gente vai lidar com algumas dessas vantagens que a pregação expositiva podem oferecer. William Johnson, grande teólogo adventista, também foi editor de livros, autor de muitos materiais, foi professor também na Andrews, vai dizer: a exposição é a pregação mais difícil de todas. Requer estudo vigoroso para ser fiel ao texto bíblico. O texto impõe restrições aos poderes imaginativos do pregador, e as armadilhas são muitas. O sermão pode se tornar um estudo de exegese, com uma demonstração do aprendizado do pregador. Pode se degenerar em um comentário, uma série de observações inteligentes sobre as palavras e partes do texto. Ou pode nunca tornar e transformar, tocar e transformar a vida dos ouvintes. E as pessoas vão para casa instruídas, mas não alimentadas. Impressionadas, mas não renovadas, ou entediadas e não renascidas. Toda pregação genuína une o texto à vida hoje. O pregador tem um pé em cada mundo. Ou, para mudar a metáfora, ele tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra, mostrando a importância da aplicação no contexto da pregação. A gente não deve só estudar minuciosamente as palavras. Pelo contrário, a gente tem que ter bastante cuidado nesse processo, para a gente não ser tedioso. E é por isso que eu prefiro muito mais pregar do que palestrar, porque na palestra, como a gente está fazendo agora, a gente depende muito mais da habilidade do orador. Na pregação, a gente tem um suporte sobrenatural da própria palavra de Deus. Para valorizar a pregação expositiva, a gente precisa pensar na autoridade que repousa sobre ela. O Herbert Douglas também foi editor, e você está vendo muitos editores, talvez porque eu também seja editor, então beneficio minha classe. O Douglas, também autor de muitos livros importantes no Adventismo, vai dizer o seguinte, 1971, o procedimento mais seguro para desenvolver sermões adventistas distintivos é construí-los solidamente, com base nas passagens da Bíblia dirigidas pelo Espírito. A exposição de uma determinada passagem ou capítulo, revelando seu significado original e aplicando sua mensagem às necessidades das pessoas hoje, é a função histórica do sermão cristão. O mero agrupamento de textos não constitui um sermão cristão autêntico. Pode ser apenas uma coletânea de textos não conectados, não relacionados, para apoiar uma opinião humana. O perigo dos sermões temáticos. O sermão expositivo permite não apenas ao pregador, mas à congregação pensar nos pensamentos de Deus segundo ele próprio. E aí a questão que vem é: pregação expositiva é realmente melhor? A resposta é muito bacana e ela surge da seguinte forma: a dieta básica de cada igreja deve ser o sermão expositivo. E nenhuma outra coisa, por mais importante e com direito ao seu lugar devido, deveria ser permitido substituir a revelação de Jesus Cristo por meio de sua palavra. Dieta básica não significa que a gente não vai ter outros tipos de conteúdo, como a gente está fazendo agora. Nós estamos tendo outro tipo de conteúdo. A gente está lidando de forma mais específica, numa palestra, sobre como deve ser melhor a pregação, uma vez que nós já pregamos sobre como deve ser a pregação. Mas a dieta básica da igreja não pode ser o que eu estou fazendo agora. O problema é que o que eu estou fazendo agora, normalmente, é a dieta básica da igreja. Onde a gente fica pensando em opiniões humanas, onde a gente fica pulando de um texto para outro. Talvez eu tenha um salvo-conduto para hoje fazer isso. Vocês já ouviram 2 longos sermões, para agora eu poder dar uma base teórica um pouco melhor, um pouco mais chata, eu confesso e sei, mas absolutamente necessário. Dieta comum é o que a gente precisa. Feijão com arroz é o que mantém a gente saudável. Não quer dizer que a gente não vá comer pizza no final de semana, mas existe aquela dieta que garante a nossa saúde
até para que a gente tenha saúde para gastar comendo besteira vez ou outra. Essa é a ideia. Dieta regular deveria ser, sim, a pregação expositiva. Caminhando agora para o final, Falkenberg foi um ex-presidente até recentemente, né, da Igreja Adventista Mundial, vai dizer o seguinte sobre a pregação. A pregação bíblica significa que nos curvemos diante de uma autoridade superior. O pregador não tenta demonstrar o quanto sabe sobre determinado assunto, não busca impressionar com palavras inteligentes ou entreter com anedotas engraçadas. Não. O pregador, mas a sua palavra, ocupa o centro do palco. Precisamos de uma pregação hoje que não apenas incentive os adventistas a estudar a Bíblia, mas que seja verdadeiramente bíblica. Que o pregador modele a admoestação. Por fim, nenhum pregador, isso agora de um autor brasileiro, Márcio Dias Guarda, editor, aposentado da Casa Publicadora Brasileira, vai dizer: nenhum pregador é tão perfeitamente equilibrado e coerente como a Bíblia. Todos temos nossos assuntos prediletos e nossas manias pessoais. Quanto mais bíblicos forem os nossos sermões, mais adequados e equilibrados serão, e mais equilibrados e convertidos serão os nossos ouvintes. A gente às vezes pensa que determinados assuntos são o cerne do Evangelho. A gente pode gostar de alguns assuntos, ter predileção por eles, falar com muita paixão sobre eles. Mas que coisa agradável seria a gente mostrar a palavra de Deus antes deles. Às vezes você pode ter o desejo de falar sobre família. Mas ao invés de ficar pensando e raciocinando sobre família, por que não mostrar de forma natural o que o texto bíblico tem a dizer sobre família? A gente pode falar sobre mordomia e a entrega de recursos. E a gente fica pensando em vários sermões. A gente às vezes coloca ilustração. E colocar a ilustração na frente do texto é colocar a carroça na frente dos bois. A gente parte daquela iniciativa que é basicamente a de dizer: olha, eu já tenho uma ilustração boa, agora só me falta o texto para encaixar. Quando a gente tem esse tipo de conduta, o que a gente tem é a resistência a ter um sermão bíblico, minha gente. Sermão expositivo, ele é bom. Ele deve ser a nossa dieta regular. Esse é um ponto que eu pretendi apresentar para vocês nos minutos anteriores. Mas mais do que isso, o que a gente tem na pregação expositiva não é só porque o nome é bonito. O que a gente tem nela é a possibilidade de, como pregadores, nos aprofundarmos na palavra de Deus e a compreendermos melhor. E a fazer com que aqueles que nos ouvem tenham também a experiência de melhor compreender e se relacionar com a palavra de Deus. Quero terminar com 3 questões para a gente pensar sobre esse assunto. Que papel a Bíblia tem tido em sua pregação? Ela é um apoio para as ideias que você deseja apresentar ou a base para a mensagem que você entrega em nome de Deus? Ponto 2. Antes de ficar de pé perante os homens no púlpito, você tem dedicado tempo de joelhos, inclinado em oração perante Deus? E quanto tempo passa sentado estudando? Preparação é muito importante. Ponto 3. Na condição de ministro, seja ministro ordenado, seja um pregador leigo, você tem honrado a mensagem daquele que te enviou, apresentando às pessoas a palavra? Você tem cumprido o seu papel como porta-voz? Acho que essas são 3 questões, são 3 pontos relevantes para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Dentro em breve, eu acredito que daqui a algumas semanas o livro vai estar disponível. É o Palavra que Alimenta, como a gente mostrou ali na primeira arte. Nele, melhor dizendo, eu me sinto muito mais seguro, porque escrevo muito melhor do que falo.
e acredito que vocês vão ter uma boa experiência de leitura, se assim desejarem. Como vocês vão estar no grupo, assim que o livro estiver disponível, vocês vão ficar sabendo também. Até lá, que Deus nos ajude, nos abençoe nessa missão difícil, complicada, desafiadora, de ter uma melhor experiência com o Senhor da Palavra e também proporcionar aos nossos irmãos uma melhor experiência com a Palavra de Deus. Deus nos abençoe.